dia, queridos alunos. Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje estamos retornando às nossas aulas novamente, não é verdade? Presencial. E continuaremos fazendo vídeo para os nossos amiguinhos que não estão podendo vir à escola, certo? Então sejam muito bem-vindos, recebam meu bom dia com muita alegria. Hoje a nossa disciplina será de História, onde trabalharemos sobre a independência do Brasil, certo? Essa semana foi a semana de comemoração à nossa independência, estamos no mês de setembro, não é verdade? E na segunda-feira foi comemorado, né, o Dia da Independência. Bom, pegue lá o seu livro e acompanhe. A Declaração da Independência do Brasil. Você irá encontrar todos esses assuntos da página 60 até a página 69. Falaremos um pouco sobre a bandeira imperial, o conflito na Bahia e a participação das mulheres na vida pública. Vamos lá? Bom, meus amores, primeiramente, nós iremos observar essa imagem. Olha que imagem bonita. Mas, tia, essa imagem está representando o quê? É quando Dom Pedro, leiam comigo, vamos acompanhar junto essa leitura, você pode fazê-la com a voz alta, assim como a tia vai fazer, você faz junto comigo, para que você possa estar analisando melhor esse assunto, né? Então, prestando atenção, dando continuidade ao nosso assunto. Dom Pedro, o que aconteceu? Ele assumiu o quê? O governo do Brasil. Vocês viram aquela imagem? Em 1821. Com quantos anos? Com 22 anos. Naquela época, o Brasil ainda não era oficialmente um país, e sim parte do Reino de Portugal. A presença do novo príncipe regente aqui não agradava aos políticos de Lisboa, que planejavam fazer do Brasil novamente o quê? Uma colônia, não é verdade? Assim, esses políticos passaram a exigir a volta de Dom Pedro, vocês lembram que nós falamos na aula passada? A Portugal. Por outro lado, os membros da elite brasileira pressionavam Dom Pedro a se pronunciar a favor da liberdade política e econômica do Brasil, pois assim eles poderiam continuar com vantagens que haviam conquistados, certo? Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu no Rio de Janeiro um abaixo-assinado com 8.000 assinaturas pedindo sua permanência no Brasil. Após a leitura do documento que acompanhava o abaixo-assinado, o príncipe regente decidiu ficar. Por isso, esse dia ficou conhecido como Dia do Fico, certo? A Declaração à Independência do Brasil. Após decidir ficar no Brasil, Dom Pedro ele adotou algumas medidas que aumentavam a liberdade do Brasil em relação a Portugal. A principal delas determinava que nenhuma lei de Portugal poderia ter validade no Brasil sem a aprovação de Dom Pedro. Os portugueses que moravam no Brasil ficaram descontentes com as medidas tomadas por Dom Pedro. Em várias províncias houve lutas entre aquelas que apoiavam um governo português e aquelas que desejavam a independência do Brasil.
Em meio a esses conflitos, Dom Pedro, ele recebeu correspondência de Lisboa que exigia seu retorno imediato a Portugal. Diante disso, o príncipe regente optou pela separação e promoveu a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. Por isso que todos os anos, no dia 7 de setembro, é comemorada essa independência. Às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, assim o Brasil declarava sua independência em relação ao domínio português. Em 12 de outubro, ao chegar no Rio de Janeiro, Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil e recebeu o título de Dom Pedro I, certo? Aqui você observa essa imagem que é do dia de sua aclamação, tá? Onde ele recebe o título. Uma das primeiras medidas adotadas por Dom Pedro após a declaração da independência do Brasil determinava que fosse criada uma bandeira para simbolizar o Brasil independente. Em seu decreto, o imperador deu diversas orientações de como deveria ser o desenho da bandeira. Entre elas constava a obrigatoriedade das cores verde, amarela e a inclusão de 19 estrelas para representar todas as províncias da nação. Na bandeira, o retângulo verde e o losango amarelo representam as cores da família real. Ao centro está o brasão do império. Nele, as estrelas prateadas representam as províncias. E a esfera dourada homenageia Portugal e a cruz no centro demonstra a crença no catolicismo, ok? A coroa no topo simboliza o poder real e as folhas de café e tabaco ligadas por um laço foram incluídas para representar a riqueza da nação. O escolhido para confeccionar a bandeira foi o artista francês Jean-Baptiste Debret, pintor oficial do Império. Observe aqui o desenho da bandeira imperial, certo? Como você pode observar, ó, todas as cores, a coroa, as folhas, certo? O brasão, ok? O conflito na Bahia. A independência do Brasil foi recebida com alegria por muitos brasileiros, mas diversos portugueses que moravam aqui desejavam que o Brasil permanecesse unido a Portugal. Em decorrência disso, aconteceram vários conflitos nas províncias. No início de 1822, ainda antes da proclamação da independência, o governo de Portugal afastou o governador da Bahia, Manuel Guimarães, e colocou em seu lugar o português Inácio Luiz Madeira de Melo. O objetivo era fazer o quê? Aumentar o controle de Portugal sobre a região. Revoltados com a atitude do governo, muitos baianos começaram a protestar, chegando a entrar em confronto com os portugueses. Os conflitos ocorreram em diversas cidades e foram marcadas pela participação de pessoas comuns que se aliaram aos soldados nos combates contra as tropas enviadas pelo governo português. Entre os combatentes destacaram-se algumas mulheres, como Maria Felipa e Maria Quitéria, cuja luta incentivou outras mulheres. Os conflitos seguiram até a metade de 1823, quase um ano depois Dom Pedro ter proclamado a independência do Brasil. Quando as tropas portuguesas derrotadas se retiraram de Salvador,
o dia da vitória dos brasileiros, 2 de junho, é considerada o dia da independência lá na Bahia, tá ok? Aqui nessa imagem, tu vais observar esse confronto que se deu na Bahia, ok, meus amores? Nessa próxima imagem é muito bacana, porque olha o tema dessa imagem aqui, a participação das mulheres na vida pública, certo? Então, olha aqui, Maria, uma das Marias. Durante o período de conflito na Bahia, Maria Quitéria, vocês estão vendo como ela está sendo simbolizada? Maria Quitéria destacou-se por seus conhecimentos militares e sua vontade de lutar pela independência da província. Naquele período, grande parte das profissões era caracterizada como atividade masculina. As mulheres eram consideradas aptas apenas para o trabalho doméstico. Ao longo do tempo, em especial no século XX, as mulheres conquistaram direitos e o conhecimento e o reconhecimento da igualdade com os homens. Atualmente, em muitas profissões, homens e mulheres exercem atividades semelhantes. Então, em homenagem às mulheres, foi feito esta simbologia para Maria Quitéria, que foi uma das grandes lutadoras, não é verdade? Nesse período aí, certo? Aí aparece a participação, né, das mulheres na vida pública. E até hoje se perdura, né? As mulheres estão lutando na vida pública para cada dia mais conseguir mais direitos, certos? E igualdade. Então, a atividade, meus amores, nós vamos fazer nas páginas 26, 62, 63, 65, 67 e 68. São atividades muito fáceis de marcar, relacionar, tudo bem? E você vai fazer. Qualquer coisa, você vai volta lá o vídeo para tirar suas dúvidas, tá? Aqui tu vai localizar no diagrama palavras das questões a seguir. Que país exigia o retorno de Dom Pedro? Qual é o nome do riacho onde foi declarada a independência do Brasil? Muito fácil, né? Já está aparecendo aqui Portugal e Ipiranga. Escreva V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. Aí aqui, o dia do fico atendeu aos pedidos das elites portuguesas? É verdadeiro ou é falso? A elite brasileira obteve vantagens com a permanência de Dom Pedro no Brasil? É verdadeiro ou é falso? A independência do Brasil ocorreu de forma totalmente pacífica, pois não houve luta em nenhuma das províncias? É verdadeiro ou é falso? Você vai colocar lá, tá? O que significou a independência para o Brasil? Certo? Para você, o que significa a independência do Brasil? Aí essa resposta tua, é pessoal, ok? Você vai escrever o que você acha que significa, ok? Vamos para o próximo. Nessa questão aqui você vai observar a imagem 1 e a imagem 2 e responder no seu caderno de acordo com as perguntas, tá? Nessa questão aqui, a bandeira pode simbolizar um país, estado ou município, bem como instituições religiosas, esportivas e educacionais. Vamos elaborar uma bandeira para representar a turma? Certo? Então você vai pensar e você vai desenhar uma bandeira que você acha que possa representar a nossa turma, certo? Da sala de aula. Bem bacana. Cada qual vai fazer a sua de acordo com a sua criatividade. Elabore um desenho que represente as características listadas por você no espaço a seguir. Então, você já imaginou como é a nossa sala de aula. Agora você fez aquela listagem, você imaginou e agora você vai executar. Pinte os quadrinhos que representam a palavra que melhor justifica a substituição do governador da Bahia pelo português Inácio Luiz de Medeiros de Melo. Aí tu vais marcar apenas a participação dele
o controle, a independência, a revolta, aí tu vai marcar lá, tá? Assinale as palavras que podem ser associadas ao período do conflito na Bahia durante a fase em que Portugal tentava manter o controle sobre o território brasileiro, certo? Aí tu vai marcar algumas dessas alternativas aqui. Protesto, comemoração, confrontos, disputas, acordos, revoltas, comércio, certo? Festas, combates, alianças, tranquilidade. Você vai marcar o que você acha que você entendeu que seja certo. Leia o trecho do hino do estado da Bahia e responda: por que o sol do dia 2 de junho pôde ser considerado brasileiro? Mesmo com a proclamação da independência do Brasil, Portugal não aceitou com tranquilidade essas decisões. Em sua opinião, por que o governo português continuou tentando manter o domínio sobre as terras brasileiras? Tá? O que tu entendeu sobre isso? Utilize palavras corretas para completar o texto a seguir. Mulheres, 1823, homens, 1500, batalhas, 1822. Tu vais completar o espaço. Bom, meus amores, qualquer dúvida que você tenha em relação, volte o vídeo, certo? Leia novamente o seu livro também, ok? Para você resolver suas questões. Só depois você faça suas devidas correções no nosso vídeo, tá? Até a próxima videoaula. Beijo!